Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano Balduino e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal SimSalabim. No vídeo de hoje falaremos a respeito de 4 métodos de extração de quantitativo utilizando o recurso do Information Takeoff, certo? Que é um recurso presente nas versões do Solibri Office e também do Solibri Site. Na versão grátis, que seria a versão Solibri Anywhere, você conseguirá verificar ou visualizar as tabelas criadas nas versões pagas, que seria o Solibri Site e o Solibri Office. Porém, você não conseguirá criar campos, editar os campos da tabela ou remover essas colunas se você desejar. Para isso, você vai precisar das licenças Solibri Site ou Solibri Office. A gente já falou aqui no canal diversos vídeos a respeito do Solibri. Eu vou colocar aqui na descrição o vídeo de introdução ao Solibri e também o vídeo a respeito do Classification, que é um conceito que a gente vai utilizar como base para o vídeo de hoje, né? Então, como a gente já mencionou aqui, o Solibri talvez seja hoje uma ferramenta mais conhecida pela sua capacidade de checagem, de análise de arquivos IFC, de projetos, ou seja, você vai analisar interferências, você vai analisar alguma norma, você vai analisar a consistência do modelo ou da informação, né? Ele é conhecido pelo Quality Assurance, que seria você garantir a consistência, garantir a qualidade do modelo e a qualidade das informações do modelo para você fazer alguma regra, para você fazer algum quantitativo. Porém, ele também é muito poderoso e ele apresenta uma automação muito bacana quando a gente fala a respeito de quantidades, né? E hoje a gente vai ver que não existe só uma forma de você fazer essa extração. Existem pelo menos 4 delas e cada uma delas a gente vai abordar no vídeo de hoje, tá? Então, gente, como um exemplo, o primeiro método que a gente vai fazer, indo direto ao ponto, a gente vai extrair quantidades de paredes, de partes, de portas e de tubulações, certo? E cada tabela dessa vai apresentar 3 colunas. A primeira vai representar o pavimento, que o endereço do pavimento é sempre esse location floor, quando a gente fala do Solibri. A segunda coluna vai apresentar a descrição, né, que ela pode vir dependendo do tipo de serviço de diferentes materiais. Por exemplo, no caso das paredes e das partes, ela vem do endereço Identification Material. No caso das portas, ela vai vir do SimSalabim SSB Descrição, que foi o vídeo que a gente mapeou as portas. E no caso das tubulações, ela vai vir do SimSalabim SSB Descrição, que foi no vídeo que a gente que foi proveniente daquele vídeo que a gente tratou sobre o mapeamento das propriedades em tubulações, em elementos MAP, né? E você vai observar também que a terceira coluna ela é a coluna de quantidades, ou seja, no caso das paredes, ela vai ser proveniente do endereço quantities.area. No caso das partes, vai ser a guia componente quantities, área projetada, componente camada. No caso das portas, vai vir do endereço componente count. E no caso das tubulações, vai ser o property set SimSalabim SSB comprimento, que a gente também utilizou um tradutor para a gente trazer essa propriedade para o modelo IFC, tá? E assim, o primeiro método ele é o mais direto ao ponto. A gente vai extrair 4 tabelas no Solibri e a gente vai exportar um arquivo XLSX, né, que é um arquivo do Excel, para cada uma dessas tabelas. Então, quando a gente vier aqui no Solibri, o que vai acontecer? A gente vai ter o nosso modelo, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui no Classification Serviços, tá? E aqui a gente vai encontrar todo aquele conjunto de regras que nós criamos para aplicar serviços de acordo com as propriedades de cada elemento, né? Então, apenas relembrando rapidamente, né? Se o elemento for do tipo porta, se ele tiver essa descrição, eu vou aplicar o serviço porta de madeira 80 por 2,10. Se for um elemento do tipo porta, ele tiver um SSB descrição de PM02 070 por 2,10, eu aplico o serviço de porta de madeira 70 por 2,10. Se for porta tiver a fechadura externa como true, eu vou colocar uma fechadura externa. Então eu posso extrair novamente mais de um
serviço por tipo de elemento, né? E aqui no caso das paredes, se o material for parede de alvenaria 14, que seria uma descrição do nosso BEP, né, do nosso plano de execução BIM, seria um requisito do nosso modelo. Na contratação do meu projetista eu vou prever esse critério. Eu vou colocar aqui um serviço de alvenaria 14 centímetros, certo? Se o meu SSB descrição for unidade condensadora de 9.000 BTUs, eu vou aplicar o serviço unidade condensadora de 9.000 BTUs. Então, aplicando esse conjunto de regras, nós já vimos nos vídeos do Classification que eu consigo fazer um filtro no meu modelo, visualizando apenas cada um desses serviços, né? Alvenaria de 14, chapisco externo, fechadura externa, fechadura interna, pintura de escada, porta de madeira de 70, porta de madeira de 80, o reboco externo, né? Então veja que o reboco externo e o chapisco externo foi modelado apenas uma camada e as duas camadas foram extraídas a partir da pintura, né? Então a gente consegue extrair esses serviços de modo indireto. Então, com os serviços definidos, com os classifications resolvidos, o que a gente vai fazer? A gente vai criar essas tabelas. A primeira que eu vou fazer, eu vou colocar aqui paredes, certo? Então eu vou filtrar apenas os elementos que são Architectural Wall, ok, e o Classification Serviços for definido, certo? Se ele não passou por esse Classification, eu não quero que mostre nessa tabela. Os campos que eu vou precisar, vamos lá, o primeiro campo vai ser o Location Floor, que vai demonstrar o meu pavimento. O segundo campo vai ser o meu Identification Material, que vai identificar o meu material. Ou eu poderia simplesmente pegar direto o Classification Serviços, certo? Que eu vou pegar diretamente a descrição aplicada no Classification e não o que tiver nativo do meu modelo IFC, tá? Vou clicar em OK e você vai verificar que a minha quantidade vai estar no endereço Quantity Area. Clico em Take Off All, então tem aqui as alvenarias, pintura da escada, alvenaria, pintura da escada, alvenaria, pintura da escada. Esse aqui é o meu quantitativo de paredes. Vamos para o próximo, das partes. Eu vou clicar aqui e vou selecionar partes. Então sempre que eu tiver um Architectural Building Element Part, na qual passou pelo processo de Classification e foi definido, então Classification is defined, eu dou um Take Off All, certo? Aqui eu vou trocar Edit Column, Location Floor, aqui eu vou selecionar novamente o Classification Serviços, e aqui eu vou dar um OK, e aqui os meus quantitativos serão provenientes do Property Set componente Quantities, área projetada, componente camada, que é onde o ArchiCAD exporta as áreas a partir de partes, certo? Vou clicar em Take Off All. Nesses casos que a gente criou aqui diversos serviços na mesma linha, eu vou clicar com o botão direito, Edit Columns, e eu desseleciono a opção Values to One Row. Clico em Take Off All, vou ter os quantitativos das minhas partes, tá? Próximo seria as portas. Então eu vou clicar aqui, vou trazer o quantitativo de portas. Sempre que eu tiver um Architectural Door, certo? Que tiver o Classification Serviços definido, eu clico em OK, dou um Take Off All. Vou editar as colunas para Location Floor, vou editar para Classification Serviços is Defined, Serviços, desculpe. Aqui eu vou colocar o count mesmo, que as portas eu vou contabilizar por unidade. Eu clico em Edit Column, clico em desseleciono Values to One Row, tenho aqui o meu quantitativo de portas, fechaduras e vergas. Veja que nesse caso as vergas elas também estão sendo contabilizadas por unidade e não por comprimento. E por último vamos pegar aqui as tubulações. Então tubulações, eu vou colocar aqui qualquer elemento que seja do tipo HVAC, do tipo duct. Se você observar no nosso arquivo do ArchiCAD Map, a gente exportou eles como duct, não como pipes. A gente vai colocar sempre Classification Serviços is Defined. Eu vou clicar em Take Off All. Vou trocar os campos, então primeiro vai vir o pavimento, Location Floor. O segundo vai vir a descrição, que vai vir do meu Classification Serviços.
E o terceiro e último vai vir do meu property set simsalabim SSB comprimento do tipo length. Então, veja que dessa forma eu tenho uma tabela para paredes. Se eu clicar aqui em Take Off All Items, ele vai trazer todas as tabelas, vai atualizar todas ao mesmo tempo. Tem uma tabela para paredes, uma tabela para partes, uma tabela para portas, uma tabela para tubulações. Então, se eu clicar aqui em paredes e clicar em Report e eu colocar Save Report, eu vou selecionar um local na minha área de trabalho, por exemplo, no meu computador, que eu vou salvar cada uma dessas tabelas em formato XLS ou XLSX, ou seja, eu vou tirar uma informação do Solibri e eu vou pegar essa informação e exportar para um arquivo de Excel, tá? Então, até a versão 9.12.3, a única forma da gente fazer isso era selecionando tabela por tabela, ou seja, você teria que abrir a tabela de paredes e exportar um quantitativo de paredes, abrir a tabela de portas e exportar um quantitativo de portas, abrir a tabela de tubulações e exportar de tubulações. Teria que ser feito sempre uma a uma, né? Então eu vou clicar aqui em Save Report e eu vou salvar, por exemplo, numa pasta nova, eu vou chamar de QTO. Então nessa pasta QTO eu vou salvar a minha tabela de paredes. Então aqui eu vou ter um paredes.xlsx e paredes também vai ser o nome da minha aba. Eu vou fazer o mesmo para o meu portas. Então eu vou vir aqui, vou clicar em Report, Save Report, eu vou salvar o quantitativo de portas. Eu vou fazer o mesmo para as partes. Vou clicar aqui em Report e vou clicar em Save Report. E aqui eu vou ter os meus quantitativos de partes. E eu vou fazer o mesmo também para as tubulações. Então nesse primeiro método a gente vai extrair as tabelas de forma individual. Eu vou atualizar na medida que eu recebo os meus arquivos novos de projeto. E sempre que eu clico em Report, eu exporto essas tabelas do Solibri para o Excel. O resultado que eu tenho aqui vai ser exatamente esse. 4 tabelas, cada uma nomeada de acordo com o nome da tabela do Solibri. O segundo método que a gente vai adotar, ele é um pouco diferente, porque em vez de eu exportar 4 tabelas em extensão XLSX de acordo com o nome da tabela no Solibri, eu vou criar apenas uma tabela chamada de geral. E nessa tabela eu vou colocar em cada coluna o endereço de cada quantitativo necessário. Então a gente viu que as paredes está no Quantities Area. As partes está no componente quantities, área projetada, componente camada. Opa, aqui faltou um O. A gente viu que as portas está no componente count e a gente viu que as tubulações está no simsalabim SSB comprimento. Então nesse outro método, em vez de eu exportar 4 tabelas, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma tabela geral. Eu vou colocar N que o classification serviços, né, is defined. Aí ele vai listar todos os serviços. A primeira coluna vai ser chamada de location floor. Clico em Take Off All. A segunda eu vou chamar de classification serviços. Eu vou dar um OK. Eu vou tirar o values to one row, certo? E aqui em cada coluna eu vou colocar um quantitativo. Por exemplo, eu vou adicionar new column quantity area, certo? Eu vou adicionar aqui o componente quantities, área projetada, componente camada, certo? Que é um property set. Então eu venho aqui em componente quantities, área projetada, componente camada. Clique em OK. E por último eu vou clicar em new column, eu vou colocar o property set simsalabim SSB comprimento. Clico em OK, clico em Take Off All Items, tá? Então o primeiro item vai ser a área, o segundo componente quantities, área projetada, componente camada. Depois eu vou ter o componente count, posso mover a coluna para a esquerda. E por fim eu vou ter o meu SSB comprimento, que é uma propriedade no conjunto de propriedades simsalabim. Vocês vão observar que dependendo do tipo de elemento, por exemplo, esse cara aqui ele são partes. Então o Solibri não calcula a área para partes. A gente pega do componente quantities, área projetada, componente camada.
e eu não mapeei nenhuma propriedade de comprimento para as partes, então esse campo está vazio. Então esse é um método que a gente consegue compilar todas as informações de uma única tabela, porém vocês vão ver que diversos endereços estão vazios, porque é um tipo de quantitativo que muitas vezes não faz sentido para aquele tipo de elemento, né? Por exemplo, unidade evaporadora de 9.000 BTUs. O que às vezes me interessa de unidades evaporadoras vai ser a quantidade, certo? Faz sentido às vezes eu ter o comprimento, às vezes não faz, então esse campo está vazio porque ele não foi mapeado, ou mesmo a área de uma unidade evaporadora, é algo que não faz muito sentido, tá? Mas se eu clicar em Report, eu clico em Save Report, clico em Save As, eu vou ter um quantitativo completo, né? Então aqui eu poderia fazer algum tipo de associação externa, que dependendo do tipo de serviço, eu vou pegar a coluna D como quantidade, ou dependendo do tipo de serviço, eu vou pegar a coluna E, ou dependendo do tipo de serviço, eu vou pegar a coluna F. E eu posso fazer esse tratamento posterior ao Solibri, tá? O terceiro método, ele é uma novidade do Solibri 9.12.4, foi algo que foi atualizado aí nas últimas semanas. Então, até a versão 9.12.3, você fazia uma tabela para paredes, fazia uma tabela para partes, fazia uma tabela para portas, fazia uma tabela para tubulações e você tinha que exportar o report uma a uma. Não era possível você exportar todas elas de uma vez para um único arquivo Excel. Então, agora, na nova versão do Solibri, que é a 9.12.4, então foi inserido um recurso que, quando você clica em Report, você pode chamar colocar aqui geral all itos. Aqui eu tenho a opção do Current Ito, que vai exportar apenas essa tabela, mas eu tenho também a opção All Itos, ou seja, ele vai pegar cada uma das minhas tabelas aqui da meu Solibri e ele vai salvar em um único arquivo Excel. Então a diferença é que, em vez de eu pegar cada quantitativo em uma coluna, né, ele vai pegar cada uma dessas tabelas que a gente exportou e vai virar uma aba do Excel, né? Então, a gente chama isso aqui de uma pasta de trabalho, né? E cada aba a gente chama de uma planilha. Então a gente vai ter uma planilha de paredes, uma planilha de portas, uma planilha de partes e uma planilha de tubulações, por exemplo, né? Então agora, nessa nova versão do Solibri, é possível você extrair todos esses quantitativos com apenas um clique, né? E o quarto e último método de extração de quantitativos, que na minha visão ele é o mais elegante, porém ele também é o mais complexo, a gente faz o que? A gente cria uma única tabela de serviços, né? E baseado na nomenclatura daquele serviço, eu vou consultar um banco de dados externo, que pode estar, por exemplo, em uma extensão CSV, e baseado nesse banco externo eu vou capturar qual que é a unidade de medição daquele serviço e eu vou capturar qual é o endereço do quantitativo. Por exemplo, a gente viu que paredes está no Quantities Area, a gente viu que portas está no Component Count, a gente viu que partes está em Component Quantities, área projetada componente camada. Eu vou colocar essas informações em um banco de dados externo e eu vou capturar essas informações já calculando a tabela com essa premissa, né? Aqui a gente utiliza um conceito de JavaScript, que é um recurso que é uma extensão para o Solibri. Então aqui você tem que entrar no mundo da programação aí para você conseguir utilizar esse método, tá? Mas ele permite com que você consulte externamente para cada tipologia de serviço qual é a unidade de medição e qual é o endereço do quantitativo no teu modelo. Dessa forma você extrai todos os serviços em apenas uma única planilha, né? Então eu vou clicar aqui em Report, Save Report, esse aqui vai ser novamente uma geral. Eu vou chamar de JavaScript. Clico em Save As. Então nesse quarto e último método eu vou consultar então essa planilha externa, né? E para saber qual é o endereço. Capturei qual é o endereço, por exemplo, Building Element Part, área projetada componente camada. O Solibri vai nesse endereço e busca quantitativo, né? Então esse aqui é um outro último método de extração de quantidades. Lembrando sempre que aqui a gente tem a questão do feedback visual. Isso é muito bacana, você conseguir acessar rapidamente aonde estão esses serviços, né? E independente do método que você utilizar, ele vai ser certamente uma excelente ferramenta
para você fazer a extração dos quantitativos e você conseguir consultar aonde estão cada um deles. Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai ficar por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, eu vou pedir para você se inscrever. E se você tem alguma dúvida, diga aqui nos comentários que a gente responde na sequência. Muito obrigado e até mais!